Boa noite a todos. É preciso ir embora porque a gente tarde. Sim, entendi. Eu vim embora para Paraíba bem cedo, dentro do horário. Muita alegria estar aqui com vocês de novo. Esta casa que eu amo de coração. Aí eu falei para o meu filho assim: olha, eu vou sem salto hoje. Ele falou: nossa mãe, isso é feio. Eu falei: não, mas lá é minha casa também. Quando a gente está em casa, a gente pode ficar sem salto, né? Pode até ficar descalço se quiser. Eu tenho muita alegria de estar aqui. Me sinto muito bem, muito acolhida. Para mim, isso aqui é uma casa de amor. E é muito bom falar. Não me importa, Andréia, nem um pouco, verdadeiramente, com o número de pessoas. Às vezes a gente tem casa lotada, às vezes a gente tem casa não lotada. Mas Jesus falou que desde que tivesse um ou mais, dois ou mais falando em nome dele, ele estaria ali. Eu falo de Jesus até sozinha, comigo mesmo, falo: você tem alguém para escutar? Eita, nós! Aí que a gente fala mesmo. Por que falar sobre os milagres de Jesus? Nessa época tão conturbada, em que nós vivemos momentos de extrema dificuldade, em função do acerto que é necessário que façamos, para que nós entremos no terceiro milênio como realmente seres renovados, tentando deixar para trás o homem velho e buscar fazer em nós a reforma íntima, que é o único caminho que nós conhecemos para realmente sermos merecedores da terra, como Jesus disse, que quem segurar a barra até o final vai merecer ficar. Então, para que nós mereçamos, é fundamental que nós nos transformemos. Mas os dias não têm sido fáceis. As provas estão cada dia mais acerbas, mais complexas. E todos nós temos pedido em determinado momento algum milagre. Porque a dor tem entrado em todos os lares. Ela não respeita idade, não respeita a classe social. A dor tem entrado em todos os lares. E nós temos visto que, como foi predito, a própria Gênesis fala sobre isso, o livro da Gênesis, a transformação se dá nas pessoas, na terra, e nós temos visto chegar doenças de todos os tipos, não é mesmo? A gente está aí envolto agora com a história do coronavírus, tantas pragas. Na própria China surgiu novamente a gripe aviária, mataram 1.500 frangos ontem ou antes de ontem. Ou seja, nós estamos realmente envolvidos com problemas cada vez mais acerbos. E isso é pertinente ao momento que nós vivemos, em função desse acerto final para que a gente possa se regenerar. E às vezes a gente pede a Jesus um milagre na nossa vida, uma cura, diminuir alguma dor, algum sofrimento, e de alguma forma a gente está sempre em busca disso. Pessoalmente, eu não lido muito bem com a ideia do milagre. Nós estávamos conversando um bocadinho aqui antes de começar. A ideia do milagre é uma ideia muito complexa para a minha cabeça. E, na verdade, se eu sou espírita hoje, desde ter sido católica, evangélica, budista, ateia, foi até bastante tempo, e hoje eu sou espírita porque o espiritismo me responde, tem lógica para mim. Esse é o motivo pelo qual eu sou espírita. Então, quando a gente fala de milagres, quando a gente fala assim: Senhor, faz um milagre na minha vida, não cai muito bem essa ideia de que algo maravilhoso, extraordinário vai acontecer e os meus problemas serão resolvidos da noite para o dia. Fica faltando alguma coisa. E aí a gente vai estudar, porque o nosso codificador preparou as coisas para que a gente pudesse entender. A terceira revelação, que é o Espiritismo, o advento do Espiritismo, só lembrando, a primeira revelação, segundo o Evangelho, é Moisés, que nos traz as leis de Deus, mas aquela lei de Deus, ela tem dois caracteres básicos, que é a lei divina e o caractere disciplinar. Naquela época a gente precisava, nós éramos realmente praticamente brutos, nós precisávamos de disciplina. E não havia praticamente nada que pudesse ser estudado como ciência, era tudo muito rudimentar. Quando vem Jesus Cristo, que é a segunda revelação, ele não vem para derrogar as leis de Moisés,
ele vem dizer que sim, que o Deus é único, mas que ele é amor. E não mais aquele Deus vingativo e disciplinador. Naquela época, nosso entendimento já estava um pouco melhor. No entanto, a ciência ainda era muito rudimentar. Não havia como nós entendermos com muita clareza o que acontecia que não fosse palpável, não é? E quando veio o Espiritismo, no século XIX, logo após o advento do Iluminismo, que é a corrente que diz que é a razão que vale, então é o estudo, é a ciência, é o provar, é o comprovar. Aí sim o Espiritismo vem e desmascara muito do que a gente achava que era milagre. Explica, porque é isso que a ciência faz. A ciência explica. E o Espiritismo tem um cunho científico, moral e de religião, porque nos religa a Deus. Então nós vamos buscar esse estudo lá no capítulo 13 da Gênese, os milagres segundo o Espiritismo. E Kardec nos fala inicialmente dos milagres. Na acepção etimológica, é um prodígio, uma maravilha, uma coisa excepcional. É a derrogação das leis de Deus. É uma coisa que não poderia ser. Tem a ver com uma coisa que eu não conseguiria fazer, que não é possível e que de repente aquilo acontece. Derrogação das leis de Deus é em cima do que a maioria das igrejas se debruça e usa para que os seus fiéis continuem consigo. Segundo algumas religiões, Deus faz milagres para provar que é Deus. O Espiritismo, diz Kardec, não se ocupa em falar de milagres, mas entende que Deus não faz nada inútil. E Deus fez as suas leis absolutamente perfeitas. Se as leis de Deus são perfeitas, por que o próprio Deus iria derrogá-las? Não faz sentido. E por isso, nós acreditamos que não haja necessidade de ver milagres para que eu acredite que Deus é Deus, que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito. Mas, enquanto houve os séculos de ignorância, onde nós não tínhamos comprovações científicas, o milagre inexplicável e o maravilhoso sustentou as igrejas, sustentou a crença. E isso foi até o advento do Espiritismo. E o Espiritismo vem para provar justamente isso. O que nós sabemos. Ele vem ao seu tempo mostrar a existência do mundo espiritual. E ele prova a existência do mundo espiritual e a existência do Espírito. Kardec prova através do compêndio em âmbito mundial de provas que aconteceram simultaneamente em diversas partes do mundo a existência do elemento espiritual, que trabalha o tempo todo em consonância com o elemento material. Nós não somos apenas matéria, verdadeiramente somos espíritos momentaneamente revestidos de matéria. Essa verdade, ela ainda pode espantar alguns, porque nem todos estão preparados para compreendê-la. Mas nós, cristãos espíritas, a compreendemos. E a partir daí, a ideia do milagre começa a ficar mais palatável. Porque eu compreendo que além do elemento material, eu convivo o tempo todo com o elemento espiritual. Ah, mas eu não vejo o espírito. E aí é que é o bacana. É compreender que eu não vejo agora. Eu não vejo hoje. Há alguns séculos, se dissessem para um homem que ele iria pegar um aparelho e falar com quem estivesse do outro lado do mundo, isso seria uma coisa completamente absurda. Fora de possibilidades. A própria energia elétrica era uma coisa impensável.
a telefonia celular e tantos outros adventos científicos que hoje fazem parte da nossa vida. Mas hoje a gente sabe como está palpável. Eu não vejo a eletricidade, mas se eu apertar o interruptor, eu sei que ela está ali. Eu não vejo o elemento que liga, a energia que liga o meu telefone celular, mas eu sei que ele está ali. E assim também o Espiritismo tem provado a existência do elemento espiritual dentro da nossa vida e que funciona em consonância o tempo todo com a matéria. Um pouquinho mais à frente. É preciso que a gente tenha consciência que o Espírito é o ser principal. Eu sou o Espírito. Tudo nasce do Espírito. Este corpinho bonitinho, sempre que eu gosto de falar isso, bonitinho, cheirosinho, que a gente gosta de morar dentro dele, vai passar. Vai acabar. E se a gente não cuidar direitinho, acaba mais rápido ainda. Rapidinho. A gente que não cuide dele, está emprestado. Deus emprestou. Mas é o passageiro. O importante é o principal, porque ele sobrevive ao corpo. Opa! Algumas considerações que estão lá na Gênesis, capítulo 13, item 12. Eu digitei errado, eu digitei, mas era item. Pensei que eu tinha corrigido. O Espírito influencia a matéria, esteja o Espírito encarnado ou desencarnado. O meu Espírito influencia agora a minha matéria através do meu perispírito, ok? Tudo bem. Então, enquanto eu estou encarnada, o meu Espírito está fazendo com que a minha matéria ande, fale, se comunique, pense, todo o resto através da ligação do perispírito, que é o amálgama entre as duas faces, ok? No entanto, quando eu desencarnar, eu vou continuar atuando no mundo espiritual. A maioria de vocês não vai me ver mais. No entanto, eu vou continuar atuando no mundo espiritual, lidando com o que é do mundo espiritual. Mas eu também posso querer vir conversar com minha amiga Andréia. E aí, se eu não estiver aqui, eu posso pegar a mão do Davi e escrever uma cartinha para Andréia. Ou se a gente tiver muita afinidade, eu posso falar no ouvido do Davi e o Davi fala para ele. Como é que chama isso? Mediunidade. Fale, querido. Não, porque você falou que quando vi vai falar com a Andréia, né? Eu falei isso lá na empresa, quando eu desencarnava, eu lá dar um abraço em todo mundo gritou, não faz isso não, seu Flávio, não vem não. Pelo amor de Deus, não faz isso não. É maravilhoso. É o maravilhoso. As pessoas não conseguem compreender. Nós que convivemos diariamente com isso, torna-se uma coisa natural. Mas você está quietinho lá na tua casa e faz um barulhão, você estranha. Pô, a pessoa pula. Pula ou não pula? Eu pulo. Você escuta um barulhão, eu acho que meu filho é médio de efeito físico. Miserável dorme, gente, viu uma bateção na casa. Estou desconfiada, pode ser. Mas a gente mesmo, às vezes, né? E a gente conhece como as coisas funcionam. Então, o que o médium é? Ele é essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se eu não sei falar determinada língua, estou, por exemplo, lá na China, fazendo estudos sobre o coronavírus, alguém pode interpretar o chinês para mim. É um médium, não é? Se eu não sei escrever e alguém escreve é o intermediário. É o intermediário. E é a mesma coisa. Só que, segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns. Alguns têm mais sensibilidade, são dotados de algumas capacidades físicas um pouco diferenciadas. Aí a gente ouve mais, vê mais, dorme menos. Tudo isso faz parte da rotina. Mas aí, olha, o Espiritismo nos trouxe à luz o conhecimento de leis que, para nós, eram inexistentes. E isso tira o caráter maravilhoso sobre todas as coisas. Tudo que eu compreendo deixa de ser um mistério. Então eu sei que tudo que Jesus fez não foi milagre, aquela coisa impossível. Mas o que acontecia? Como é que Jesus, por exemplo, acalmou a tempestade? Estamos falando disso. Os milagres de Jesus são maravilhosos.
A Gênesis descreve, a Gênesis se ocupa de falar sobre isso, né? Sobre os milagres e as predições de Jesus. São coisas maravilhosas. Você imagina para quem vivia na época de Jesus, quando nós estávamos lá olhando, que nós não conhecíamos absolutamente nada de ciência, olhar o caboclo que nasceu todo entrevado, nunca saiu do cotre. Jesus fala para ele: meu filho, levanta, pega teu cotre e vai embora. O caboclo levanta e sai. Já imaginou o que é isso? Já imaginou o que é você ver Jesus vindo andando em cima da água do mar? Ou parando uma tempestade? Eu nem fiz milagre, eu vim de carro. Mas Jesus, se ele quisesse, ele parava. Por quê? Por que Jesus fazia? Por que Jesus fazia essas coisas que já sabemos que não são milagres, não é nada sobrenatural e não é nenhuma derrogação das leis de Deus? O que Jesus fez não foi derrogar nenhuma lei de Deus. Para ser milagre, lembra, tem que derrogar uma lei de Deus. Como é que funciona? De uma forma a modo grosso modo, a gente pode definir mais ou menos assim: fluido cósmico universal é a matéria primária de todas as coisas. É de onde Deus cria. A gente não cria a partir de alguma coisa. A gente não pega argila para fazer os nossos utensílios. Enfim, Deus cria através do fluido cósmico universal. A grosso modo, nós podemos dizer que há dois estados para o fluido cósmico universal. O estado fluídico, que é o seu estado natural, que é onde tudo começa, que é de onde Deus cria, e esse estado fluídico cria os fenômenos psíquicos ou espirituais, que é aquilo que a gente não consegue ver, que é aquilo que a gente só pode perceber espiritualmente. Se o espírito utiliza o fluido cósmico universal, lá, da forma, no estado fluídico, e produz um fenômeno psíquico, o máximo que nós vamos ver é a contraparte material disso. Lembra? Matéria e espírito trabalhando o tempo todo em consonância, uma tocando na outra, ok? E a outra divisão é o estado material. O fluido cósmico universal, combinado, faz tudo. Existem infinitas combinações que levam a infinitos resultados. Quando esse material, o fluido cósmico universal, vai se transformando lentamente, não é uma coisa milagrosa, essa transformação faz com que ele chegue ao estado material. E nós podemos perceber então os fenômenos materiais. Ok? Alguma dúvida? Então tudo que existe, tudo que Jesus fez, foi manipular o fluido cósmico universal no estado fluídico. Mas isso não é uma coisa completamente absurda? É para nós, porque nós não temos conhecimento, entendimento, nós não vemos. Ontem eu assisti um filme fantástico. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, acho que ele já é um pouco velhinho. Chama-se Lucy. Já viu? Genial, tu viu? Lucy, com a Scarlett Johansson. É uma ficção científica e através de um acidente químico ela tem o potencial da sua mente elevado. Inicialmente, todos nós sabemos que nós usamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Com essa droga, o estímulo vai a 20, 30, 40, 50. Então, quando você começa a perceber a potencialidade do cérebro humano e o que isso pode fazer, e aí nós estamos falando em termos científicos, até dos fenômenos materiais, porque nós estamos falando aqui do fluido material, é incrível. Se nós, espíritos imperfeitos, se tivéssemos capacidade maior de utilização do nosso cérebro, poderíamos com certeza fazer muito mais. Calcule Jesus, espírito puro, um espírito crístico.
Nós vamos falar disso daqui um pouquinho. Então, fica claro isso? Que a manipulação dos fluidos é isso que provoca o que nós chamamos de milagres, porque a gente ainda não consegue ver, são os fenômenos psíquicos. Mas nós cansamos de ver materializações, não é? Nós cansamos de ver o Saci em casa tirando as coisas de um lugar levando para outro. Não tem? Tem, gente, o Saci faz. Se você não der 3 pulinhos, você não resolve a parada, não aparece de novo. Tem ou não tem dentro da sua casa? Tem. Tudo isso é manipulação do fluido, do seu estado fluídico, ok? Pode aqui mais à frente. As curas, então, são milagres? Agora, falando mais especificamente dos milagres de Jesus, falando especificamente das doenças. Quando Jesus cura os cegos, cura os leprosos, cura os paralíticos, são tantas. A mulher hemorroísa, até hoje eu ainda emociono quando eu ouço a história dela, e nós falamos disso de novo. Quando Jesus vem no meio da multidão, e aquela mulher em plena fé vai e toca a túnica do mestre. Ele fala: opa, virtude saiu de mim. Que virtude é essa? Acabamos de falar sobre isso. Que virtude é essa? É o fluido. É o fluido que sai. É o fluido cósmico universal, transformado de forma a produzir uma cura. E ela é curada. Mas isso não é um milagre. Jesus sabia fazer. Como se processam então as curas? O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simplesmente transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que filtra num corpo deteriorado uma parte da substância em seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Não parece lógico? Você tem lá uma parte, uma molécula, um pedacinho que está adoecido. Tira aquilo, coloca um bom. Como fazer isso? A gente não sabe ainda. No entanto, a medicina hoje se aventura a fazer isso no nível material. Esse coração não está batendo mais. Não. Tira esse, coloca outro. Assim os espíritos atuam. Me lembro de um livro chamado Esculpindo o Próprio Destino. Não me lembro mais o autor. Mas ele narra um câncer de mama que uma mulher tinha. E doutor Bezerra se ocupava daquela família, daquele grupo familiar. Depois de muita história, ela merece a cura. E quando o doutor Bezerra vai fazer a cura, ele chega exatamente no ponto onde estava aquele tumor, já bem pequeno, e os espíritos que estão com ele veem, percebem. Aquele tumor vai se iluminando, as células escuras saem, e só fica aquela luz, e a luz se apaga. Ele substituiu as moléculas malsãs pelas moléculas sãs. O Dr. Bezerra de Menezes conhece como manipular os fluidos. Simples assim. Seja através de um espírito que atua no corpo material ou através de um médium, as curas podem sim acontecer. Como acontece a cura através de um médium? O médium empresta seu veículo físico e o espírito, através dele, inocula aquele fluido que vai diretamente para o órgão necessitado. Todas as curas ocorrem da mesma forma? A Gênesis é muito clara com relação a isso. Não. Há pessoas que vão a um determinado posto espírita, recebem ali uma aplicação fluídica e saem curadas. Outras precisam de várias. Outras de muitas. E outras de tantas que não curam. Depende de algumas coisas. Primeiro, da qualidade do fluido que é inoculado através do médium. Depende da vontade do médium
da disposição para a cura, do que o médium quer fazer por aquela criatura. E depende também da vontade de quem recebe. Se quem recebe aquilo sem positividade, sem acreditar, sem fé, dificilmente vai funcionar. E é aí que, pessoalmente, eu começo a me encantar mais pela ideia do Espiritismo, porque eu tenho visto que tudo que Jesus disse, tudo que Kardec escreveu, tem sido comprovado pela ciência. Isso me empolga, porque se eu fui um discípulo de Jesus, minha irmã, com certeza eu era também. Porque eu tenho que ver, eu preciso ver, eu preciso botar a mão. Então, quando eu vejo a ciência comprovando o que Jesus falou, quando eu vejo na Gênesis um texto que praticamente descreve o que é a física quântica, eu fico enlouquecida. A física quântica é o estudo do átomo no seu subnível, não é? Elétron, próton, nêutron. Nós achávamos que o átomo era a mínima divisão da célula, não é? E Kardec diz em um trecho da Gênesis, nessa parte do estudo, que assim, nós hoje achamos que a matéria é densa, mas será que ela é mesmo? Porque os espíritos podem, sem trabalho algum, atravessá-la, cruzar por ela. E a física quântica diz assim, não tem nada estático, não tem nada denso. Isso aqui não existe, isso aqui é uma ilusão. Então, quando eu vejo isso acontecer, particularmente eu fico mais empolgada com a ideia do milagre. Porque eu sei que ele é uma possibilidade. Quando a gente fala dos milagres do Evangelho, é importante falar sobre a natureza superior de Jesus. É óbvio que Jesus, quando produziu os seus milagres, naquela época em que nós não entendíamos, tudo estava no nível psíquico. Era a manipulação dos fluidos em sua forma fluídica, ou seja, fenômenos psíquicos que esbarravam na matéria. Jesus era capaz de olhar para um cego e apenas manipular. Ele não precisava cuspir no chão, fazer barra, passar, mas o teatrinho é legal. O teatrinho impressiona. E Jesus precisava nos impressionar. Jesus, quando queria, simplesmente desaparecia. Ele sumia a multidão. Jesus curou o servo do soldado romano à distância. Jesus não... e mais, Jesus tinha a dupla vista, a capacidade de desdobrar-se em vários, porque ele conhecia, como nenhum de nós jamais possa imaginar, tudo sobre o fluido cósmico universal. O que Jesus fez foi a manipulação absoluta dos fluidos em sua forma fluídica. Vejam, Jesus era o espírito puro, o espírito crístico. O seu perispírito formado da matéria mais quintessenciada possível. Matéria puríssima. Então, quando Jesus emitia para nós um determinado fluido, aquilo era puríssimo. Jesus era ligado pela matéria pelo mínimo necessário. Porque ele era um espírito que veio com uma missão. A capacidade dele infinitamente superar. Deixa eu correr, senão já virou André para mim coisa. Falando de doença. E as doenças têm sido uma das formas mais duras de nós nos encontrarmos com a espiritualidade, infelizmente, porque se não for pelo amor, vai pela dor, e a doença é uma forma bastante eficaz de nos fazer acordar, de nos fazer lembrar quem nós somos. Tem esse livro que fala especificamente das causas das doenças, no capítulo 1, as causas espirituais das doenças. Vamos lá. Emmanuel é quem responde para Chico Xavier e Valdo Vieira. E é um livro curtinho, maravilhoso, de pergunta e resposta. O que é a estrutura
espiritual do corpo de carne. O corpo espiritual, o perispírito, é o corpo básico, ok? Nós somos espírito, constituído de matéria sutil, sobre a qual se organiza o corpo de carne. Perispírito que faz a ligação. O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico a doenças. De que modo? Meus irmãos, a grande maioria das doenças é causada no corpo semimaterial. É causada no perispírito. Você, quando tem uma atitude hoje, você está gravando no seu perispírito aquilo que você está fazendo. Seja muito bom, seja não bom. Você grava como uma tatuagem. Vai com o teu perispírito vidas afora. Quando você toma uma determinada atitude não boa, e aquilo fica gravado no teu perispírito, na tua consciência espiritual, antes de reencarnar, você pede: deixa eu consertar isso que eu não fiz de errado. Eu preciso me consertar. Consertar como? Poxa, eu usei tão mal a minha mão, eu matei tantas pessoas, atirei. Deixa eu nascer sem mão. Me lembrei agora de Memórias de um Suicida, que um dos suicidas tinha matado a amante enforcado. E ao reencarnar, ele reencarnou sem as duas mãos. Ele tinha manchado as mãos perispirituais, de tal forma que para que ele se reconciliasse com a sua consciência, foi necessário que ele nascesse sem as mãos. E até mesmo para que não recaísse no erro novamente. Porque não é porque eu desencarnei que eu vou ficar legal, eu vou ficar bonzinho. Quando eu volto a mesma trave que eu subi. Ou que eu desci. Sei lá, desci mais fácil. Ok? Então, a maioria das doenças está marcada no nosso perispírito. E ela reflete quando você forma um novo corpo de carne. Ok? O que faz o espírito antes de reencarnar-se, visando a própria melhoria, antes da reencarnação, em plenitude da responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a condição de impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros. Para que eu não faça novamente a mesma besteira que eu fiz da outra vez. Deixa eu nascer sem perna. Fiz muita coisa errada com perna. Essa mulher desse livro que eu citei era uma mulher maravilhosa em outra oportunidade, com seios belíssimos, os quais ela usava para seduzir os homens e depois os roubava e os levava à falência. E aí qual foi a forma que ela encontrou para se redimir? Um câncer no seio. Meus irmãos, e aí a gente vive essas experiências tão dolorosas, seja na nossa carne, ou seja na carne de um ente querido, e a gente vê uma doença e a gente diz: eu estou sendo injustiçado, eu fui esquecido por Deus. Por que minha mãe tão boa, tão maravilhosa, está tendo um câncer agora? A gente não tem a ficha kármica. Se está tendo um câncer agora, ajoelha e agradece: obrigado, Senhor. É a oportunidade que esta criatura está tendo de se redimir perante a sua própria consciência de um erro que ela escolheu cometer. Simples assim. Mas se ela, e Jesus foi tão claro, se eu passar sem murmurar, eu consigo resgatar. Mas se eu passar murmurando, eu perco a prova. E eu vou voltar para fazer a prova de uma forma pior ainda. O entendimento espírita é fundamental para que nós compreendamos que nada é castigo de Deus. Deus é perfeito, maravilhoso, justo, misericordioso. Cada dor, cada tropeço, cada doença é misericórdia de Deus para com você. É Deus te dizendo: olha, vamos lá, passou, vamos de novo. Você pode se recuperar. Não só para quem vive, mas para quem também está em volta. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito enfermo antes de renascer? Não. Acha que todo mundo está lá numa boa, escolhe o que quer? Nem todo mundo.
Há espíritos em situação tão complicada que tem a reencarnação compulsória e que aí reencarna com doenças que muitas vezes inimagináveis. E aí, nas perguntas, Emmanuel mais específico, ele pergunta assim, e a pessoa que usou mal sua inteligência? Ele fala, geralmente nasce com problemas graves, sem poder usar a inteligência, com idiotia, com doenças graves no corpo, que impossibilitem a recaída no erro. Essas reencarnações compulsórias são misericórdia de Deus, com o auxílio dos amigos que nos amam e que estão velando por nós e que diziam, olha, a Elaine só fez besteira dessa vez, mas vamos dar uma chance para ela. Bota ela toda idiota, toda tortinha, babando, se arrastando aí no chão. Ué, não é não? Quem de nós nunca, né? Quem de nós nunca? E olha, graças a Deus, porque através dessa reencarnação miserável, eu vou me ressarcir perante a minha própria consciência. A mente invigilante, é aí que a gente entra na parte final, tá, André? A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? A mente, Emmanuel falando, tá? A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olá! Ou seja, toda doença que eu tenho é karma, é resgate? Não, senhor. Aliás, a maioria tu está criando para você agora mesmo. Você está criando tua mente. Aí o Emmanuel fala isso, e aí que eu fico encantada. Por um acaso, né, que essas coisas acontecem por acaso, eu li esse livro. Eu realmente me interesso profundamente por onde a ciência e o espiritismo falam. E todas as vezes que eu vejo um cientista dizendo assim, reencarnação existe, eu fico enlouquecida. Esse livro não é de leitura fácil, porque ele é um livro de biologia, mas vale a pena. Rapidamente a história do Dr. Bruce Lipton. A biologia da crença. O subtítulo do livro, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres. Ele é um biólogo norte-americano que há cerca de 20 anos tinha uma vida fantástica, professor da Faculdade de Medicina de Wisconsin, tinha família, 2 filhas e era extremamente infeliz. Ele começa o livro dele perguntando assim, se você pudesse ser qualquer pessoa no mundo, quem você seria? Porque ele se fazia essa pergunta o tempo todo, porque ele era extremamente infeliz. Super carreira, família ok, e ele era infeliz. E ele se conformou, ele falou assim, é isso aí, eu tenho que ser infeliz mesmo. E ele foi vivendo assim, como se a infelicidade dele fosse uma fatalidade. E ele tivesse que ser infeliz. Até que chega um momento que não dá, para todo mundo chega um momento que não dá. Ele deixa a faculdade e vai para o Caribe, lecionar numa faculdade de medicina toda ruim, com uns alunos completamente fora da caixinha. E aí ele tem o grande momento que ele chama o meu momento de ahá. E ele descobre algumas coisas que mudam a história da ciência. Inicialmente, quando ele lecionava no Wisconsin, ele era um cientista comum, que se baseava na teoria do determinismo. O nosso DNA, ou seja, o nosso código genético, que determina quem nós somos, o que acontece na nossa vida, determina as nossas doenças. Então, se eu nasci com um DNA, com um código genético de câncer, vou ter câncer. Se eu nasci com um código genético de problema cardíaco, vou ter problema cardíaco. E ele era esse cientista. Quando ele se afasta do mundo acadêmico e começa a olhar por um ângulo diferente, ele descobre o seguinte: o DNA que está dentro da célula não é o que determina o que você é. Não é o que determina o funcionamento da sua célula. O que determina o funcionamento da tua célula é a membrana. Ela é o cérebro da célula. A membrana é que deixa penetrar na célula
aquilo que vai ativar ou não o DNA. Se eu tenho código genético de doença cardiológica, mas o que entra na minha célula, filtrado pela membrana, não ativar esse DNA, eu não vou ter problema cardiológico. E aí ele vai além nas pesquisas e descobre a coisa mais fantástica, mais maravilhosa. Existem 3 elementos que influenciam nas células. Todas as células, de tudo o nosso corpo. 3 elementos. O que nós comemos, o que nós pensamos e o que nós sentimos. Jesus não dizia orai e vigiai. Ele estava dizendo o quê? Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você sente, porque é isso que vai influenciar a tua saúde como um todo, a tua vida. Mas o Dr. Bruce não foi lá baseado na Bíblia. Ele estudou, ele provou em laboratório, ele tem as pesquisas registradas. Só que isso joga a indústria farmacêutica por terra. Porque ele disse que os medicamentos não servem para nada. Porque se você programar as tuas células, porque os sinais do teu cérebro é que trazem para você os sentimentos e os pensamentos, e é isso que influencia a tua célula, junto com aquilo que você come, você tem no seu subconsciente uma programação, e é essa programação que te faz reagir. O nosso subconsciente é um disco rígido. Aquela programação é colocada em você desde o momento em que os seus pais resolveram que você ia nascer, tua vida intrauterina, quando você nasce, até os 6 anos de idade. O que os nossos pais dizem, fazem, como eles se comportam, vai criando em nós programações que estão lá e vão ser a nossa reação durante a vida inteira. Se eu digo para o meu filho o tempo todo, você é muito feio, você faz tudo errado, a criança não compreende que pode ser um arrobo do pai, que o pai não compreende as coisas direito. É verdade, vira verdade, programa o DNA dele, programa a célula. Essa programação não muda mais. E é assim que você reage a tua vida inteira. E ele diz que as nossas crenças nos definem. E as nossas crenças são essa programação que está no nosso disco rígido, que foi colocada lá pelos nossos pais, amigos, parentes, professores. Já está. Mas e aí, como é que você faz? Ele diz o seguinte, que não existe na ciência ainda uma forma eficaz de reprogramar o seu subconsciente. Existe um estudo junto à física quântica que ensina um caminho, um tratamento para que você reprograme as suas células, o seu subconsciente. Ele fala que seria muito mais fácil se a gente educasse bem nossos filhos, para que eles não precisassem ser reprogramados. E aí ele faz nas palestras dele, ele faz um exercício que eu gostaria de fazer aqui com vocês. Não fazer, mas contar. Ele dá a cada um 2 pedaços de filme, um vermelho e um verde, para todo mundo. E aí ele fala o seguinte, coloquem um dos 2 na frente dos olhos e projeta uma imagem na tela. Uma imagem. Quem está com o filtro vermelho vê uma casa linda, uma paisagem acolhedora, animais silvestres, flores, árvores, aquela casa pacificadora e uma placa escrita, eu vivo com amor. Quem colocou o filtro verde vê uma casa sombria, com morcegos saindo pela janela, árvores ressequidas, um fantasma em cima e uma placa escrita, eu vivo com medo. Aí ele pede para baixar o filtro e fala assim, vocês vivem com amor ou com medo? Ele diz que é muito engraçado, porque metade diz com amor e outra metade diz com medo, mas estava todo mundo olhando para a mesma figura. Aí ele pede, agora troquem o filtro. Quem viu o amor vê o medo e vice-versa. A teoria dele é, você pode escolher o seu filtro. Você pode escolher o filtro através do qual você enxerga a vida, os fatos,
E aí vai entrar aquela abençoada programação. Nem sempre você consegue enxergar com o filtro vermelho, porque você está programado para ver com o filtro verde. Mas se você se esforçar... Quando eu tinha 15 anos, eu tive um cálculo renal. Alguém que já teve cálculo renal? Graças a Deus, não. Só quem tem. Então eu vou falar só com você, meu irmão. 15 anos foi o primeiro. Teve uma época que eu tinha tanto vidrinho com pedrinha dentro de casa que eu deprimi e joguei aquilo tudo fora. Eu sentia tanta dor, eu fui internada tantas vezes. Eu fiz 5 cálculos, 5 cirurgias para remoção de cálculo renal. Eu senti tanta dor que quando eu chegava ao hospital, eles não me davam mais Buscopan. Para mim era beber água. Até hoje, para mim, Buscopan é como beber água. Eu tomava morfina, porque a dor é insuportável. Só quem tem para saber. Aí eu vim para o Rio de Janeiro. Há 15 anos, sexta-feira fez 15 anos que eu estou aqui. E eu encontrei uma casa espírita. E ali eu encontrei pessoas que me mostraram o Evangelho de Jesus. E essas mesmas pessoas me obrigaram a olhar para dentro de mim e ver coisas que eu não queria ver. E eu descobri que eu carregava nas minhas costas o peso do mundo, que eu sentia tanta culpa, tanta dor, eu me sentia tão mal, eu me sentia tão derrotada, que eu já chegava nos lugares me desculpando pelo tamanho da culpa que eu sentia. Eu me sentia tão feia, tão incapaz, tão ruim para tudo, que eu fazia pedra. E aí eu fui descobrir, mas por quê? Eu me sentia tão mal com tudo, que se alguém me dissesse assim, não, Elaine, você é bacana, você é uma pessoa profissional, você é competente, você é bonito, eu achava que estava ofendida. Eu achava que a pessoa queria alguma coisa ali, tinha alguma coisa. Porque a minha programação era que eu era muito ruim. Minha mãe me disse isso desde que eu nasci. Desde antes de eu nascer. Feia, ruim. Tudo que você faz é ruim. Nada que você faz nunca vai dar certo. E eu cultivei esse sentimento. Mas, qual é a forma de reprogramar? É o Evangelho de Jesus. Uma comparação bem simples. A nossa mente é um copo de água barrenta, suja, bem suja. A minha é assim. E o Evangelho de Jesus é uma gota de água cristalina pingando nesse copo, transbordando esse copo. Com o tempo, a água vai ficar cristalina também. Jesus disse que eu sou luz. Ele disse que eu tenho o DNA de Deus. Ele disse que eu sou luz. E faz 10 anos que eu não fiz mais um cálculo renal. Eu escolhi. E olha, gente, se eu conseguir curar o meu rim, porque assim, o direito eu tenho inteiro e o esquerdo eu tenho 1/3 só. Funciona bem. Está tudo resolvido. Se eu conseguir, todo mundo pode. Porque eu não saí do 0, não. Eu saí do -10. Nós podemos escolher o nosso fruto, o nosso filtro. Nós podemos nos reprogramar através das palavras de Jesus. Porque Ele traz o amor como premissa, o alto amor. E se a ciência hoje comprova o que Jesus disse há cerca de 2000 anos, só está acontecendo o que Ele sempre disse que ia acontecer. O que Kardec já escreveu que iria acontecer. A mensagem de hoje é essa. Você é o milagre. Você é o milagre. O milagre de Deus. Nós somos a esperança de Jesus. E nós podemos trocar o filtro, sim, insistentemente, até que um dia um copo de água esteja ali. Passei 3 minutos. Muito obrigada, meus irmãos.